Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui todos vocês para mais um interessante bate-papo acerca de um tema. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui todos vocês para mais um interessante bate-papo acerca de um tema. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É muito prazer que nós estamos recebendo todos vocês para mais um interessante bate-papo. Eu vou pedir um feedback aí para o pessoal que está conosco. E para você, Arthur, tá tendo eco realmente ou só eu estou ouvindo? Tá tendo eco, sim. Você falou e depois apareceu de novo aí deixa eu entender sua fala. O que está acontecendo. Tá tendo eco, sim. Você falou e depois apareceu de novo aí sua fala. Vamos ver se agora vai sanar. Probleminhas técnicos. Probleminhas técnicos. Pessoal, parece que agora parou, né? Se não tiver parado, acho que agora vai. Pessoal, Arthur, só uma dúvida. Você está com o YouTube ligado em outro aparelho? Não. Não, né? Eu também não, e não estou entendendo o que está acontecendo. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Ok. Talvez resolva o problema, tá? Deixa eu sair e entrar novamente. Não. Vamos aguardar aí, pessoal, probleminhas técnicos. Então, vamos ver se agora vai. Parece que melhorou. Tá me ouvindo bem? Sim. Só que tá dando uma interferênciazinha, ó. Não sei se você tá ouvindo. Um som bem fininho. Exatamente. Essa interferência que eu estou tentando identificar de onde ela vem. Deve ser os Atlantes. Estou querendo melar nossa live. Vamos aguardar aí, pessoal, probleminhas técnicos. Tá vendo? Está tendo esse eco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o pessoal. Eu vou sair, Arthur. Então eu vou sair da plataforma e voltar para ver se soluciona, tá? Exatamente. Essa interferência que eu estou tentando identificar de onde ela Vamos ver se o Adriano consegue resolver os probleminhas dele. Olha, agora parece que sim, né? Acho que sim. Graças ao bom Deus. Vamos começar novamente. Pessoal aí teve aí esse momento problemas técnicos, né? Esse momento inicial aí, o pessoal segurou firme, nós temos muita gente conosco, muitíssimo obrigado por terem tido aí a paciência para conosco, né? Eu não fiz nada demais para solucionar o problema técnico, só saí e voltei. Pessoal, então vamos lá, deixa eu recomeçar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos recebendo todos vocês aqui para mais uma noite de estudo, de bate-papo acerca de um tema interessante relacionado à doutrina espírita, né? Aqui nós estudamos
os mais variados temas à luz da doutrina espírita e não o contrário, porque tem muita gente que está estudando o espiritismo à luz das correntes de pensamento, né? E aqui não, aqui nós vamos estudar os temas à luz do espiritismo, que é o que o espiritismo se propõe a fazer, né? E não o contrário, como nós já colocamos. Então, assim, é uma alegria imensa receber todo mundo que está aqui, ó, através dos chats, né? Os nossos espectadores que acompanham aí as nossas lives. Lembrando que o GES realiza live todo dia, tá? Tem a live da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, todo dia tem live do GES. Então, essa é a proposta do GES, estar levando a todos vocês o conteúdo espírita, tá? E para a gente é um prazer enorme. Deixa eu só mandar alguns abraços aqui antes de passar a palavra para o nosso convidado, até apresentá-lo. Só mandar um abraço aqui à TV Secal, a equipe da TV Secal de Florianópolis, Santa Catarina, que está conosco. Muitíssimo obrigado. A Janete Martins, de Uberlândia. Obrigado, Janete, por estar conosco. A Eliane Acioli Barbosa, deixando seu boa noite. O Marcos de Carvalho. A Gessner Albuquerque também está conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Isso, é isso aí. Pelo menos através dos chats, são esses nossos amigos que estão aí participando, tá? Pessoal, e quem quiser... Regina Trombini, muitíssimo obrigado, Regina, por estar conosco. Pessoal, e eu peço sempre que vocês coloquem, por favor, o nome das cidades de vocês, tá? Para a gente mandar um abraço aí para os seus municípios. Eu vou apresentar o convidado, nós vamos conversar acerca de um tema muito legal. Hoje vai ser no formato bate-papo, né? Até estava conversando com o Arthur antes, e a gente conversando se faria em formato bate-papo ou exposição, enfim, a gente chegou à conclusão de fazer o bate-papo, que seria mais dinâmico, enfim. A Jussara Franco fala de Juiz de Fora, Minas Gerais. Valeu, Jussara, muito obrigado. E o Gessner Albuquerque fala de Toronto, Canadá. Olha, participação internacional aqui conosco. E a Regina fala de Itu, São Paulo. Obrigado, Regina. Principalmente pela paciência que vocês tiveram conosco aí de aguardarem, né, esse início, que foi meio conturbado aí por problemas técnicos. Valeu demais. A Juliana Bebê Queiroz fala de Olinda, Pernambuco. Bom demais. De norte a sul e muito ao norte, né? Como é o caso do Gessner. Então é isso aí. O nosso convidado é um amigo, né? Não é só um simples convidado, é um amigo que eu tenho, o Arthur Azevedo Ferreira. O Arthur, nós conversamos quase que diariamente, né, Arthur? Nós temos o relacionamento aí através dos aplicativos e a gente fala muito. O Arthur é um cara bacanésimo, eu gostaria de ter o Arthur com a gente aqui pelo menos uma vez ao mês, né? A gente sabe que não é possível, mas é um cara que eu gosto demais de receber aqui no IGES Entrevista, que ao final eu vou falar, vai mudar de nome, tá? Nós vamos fazer uma readequação para o ano que vem. Só para apresentar, então, Arthur Azevedo iniciou seus estudos da doutrina espírita aos 13 anos, né, em 1984, no Grupo Espírita Pestalozzi, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos 22, em 1993, atuou como orientador de mocidade da União da Mocidade Espírita de Niterói, UMEN, um centro tradicional da cidade de Niterói. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no Grupo de Apoio ao Menor, GAM, hoje Casa de Batuíra e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, foi eleito presidente do Centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, na Friburgo AM e Conquista FM, e um programa de TV Zoom, Canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, FEERJ, e membro da ADE, Rio de Janeiro, Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em forma de palestras, né, em cidades dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão, enfim, várias localidades. Foi prefaciador de 3 livros, Espiritismo e Política, de Paulo R. Santos, Primário de Kardec, de Sérgio Aleixo, e Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal. Possui
3, né? 3, né, Arthur? Com o atual. 3 livros publicados. Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, Espiritismo versus Ramatizismo. Arthur, valeu demais, muito obrigado por estar conosco, seja muito, muito, muito bem-vindo. Obrigado, Adriana, satisfação é enorme realmente estar aqui com você novamente, né? Nós que temos aí esse laço aí bacana de amizade, de companheirismo, né? E de sintonias de ideias, sintonia de ideias, né? Dos mais variados campos aí da vida, do conhecimento, enfim. Então, uma satisfação muito grande, né? Só queríamos acrescentar que esse meio tempo aí, nós prefaciamos 2 outros livros, do Paulo Neto, um chamado Allan Kardec e suas reencarnações, eu recomendo, um livro muito bom também, e Reunião de Desobsessão, momento de acolher espíritos em desarmonia. Né? Então, só para... E como você adiantou aí um pouquinho, né? O nosso primeiro livro, que foi Isso, lançado eu no falei 2 livros e, na verdade, agora são 3, né? E aí eu queria que você falasse desse último, então. Isso aí. Esse terceiro é o Atlântida, né? O mito em sua perspectiva espírita e científica, né? Então, está em fase de pré-lançamento. Em janeiro, quem já adquiriu o livro já vai receber em casa com frete grátis aí, né? Num trabalho inicial de uma editora que está com uma proposta interessante, que é de realmente só publicar livros em conformidade com a doutrina espírita. Opa, parece que o Adriano deu uma congelada. Ah, voltou. Beleza. Tá nos ouvindo, Adriano? Hoje Isso aí, eu acho que a minha internet não tá legal. Sim. Você tá me ouvindo? Sim, sim. Sim, sim. Tá, é a minha internet legal. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Tranquilo. Hoje a tecnologia não está muito amiga minha, não, viu? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu pego aqui uma outra. Vamos lá. Bacana? Tá me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo? Sim. Então tá bom. Parece que melhorou. Uhum. Arthur, tá, não, bacana. Arthur, vamos falar então, né? O tema da noite, né? Tem a ver com essa obra, né? Que você falou agora Sim. acerca de Atlântida. Aí no final nós vamos falar mais um pouquinho, onde o pessoal pode estar adquirindo, enfim, né? Que eu tenho certeza que é um trabalho que o pessoal vai gostar. Até antes de começar, deixa eu só mandar abraços aqui para Yannick Bassuma, que fala de Guarulhos, São Paulo. O Yannick, né? O Yannick Bassuma, que fala de Guarulhos, São Paulo. Obrigado por estar conosco. Ale Cris Veloso deixou o seu boa noite. E a grande Patrícia de Hoyos, que a Patrícia, se não me engano, ela fala da Califórnia, né, Patrícia? A minha memória tá péssima. Mas a Patrícia está nos Estados Unidos, deixando aqui o seu boa noite. Então, nós temos participação dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, participações internacionais aqui conosco. Eu só gostaria de mandar alguns abraços. Os nossos parceiros de transmissão, a Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Goiás Espírita, TV Secal e Rádio Portal da Luz retransmitem as nossas lives, tá? Então, você pode assistir as nossas lives através dos canais desses nossos parceiros, né? Então, tanto pelo canal do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, no YouTube, quanto através das plataformas desses nossos parceiros, tá? Então, mandar um abraço enorme a todos esses nossos parceiros, todas as equipes, né? Rádio Portal da Luz, TV Secal, TV Goiás Espírita, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade, pela parceria. Valeu demais. Pessoal, quem não é inscrito no canal do IGES, por favor, se inscreva, dê essa força ao IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, para que a mensagem espírita divulgada pelo IGES tenha maior repercussão e possa chegar a mais lares e a mais pessoas. Isso é muito importante para nós, tá?
Então, curtam, compartilhem os vídeos, inclusive esse, né? Quem não pode assistir ao vivo vai poder estar assistindo posteriormente, porque vai ficar gravado no canal do YouTube, tá bom? Então, por favor, ajudem o IGESE a dar essa movimentada aí, para que a gente consiga divulgar ainda mais a doutrina espírita. Mestre, vamos começar o nosso bate-papo. Ah, não, a Patrícia que me corrigiu. Flórida. É isso aí, Patrícia, Flórida. E se eu esquecer de uma próxima vez, me corrija de novo, viu, Patrícia, por favor. Então, a Patrícia está na Flórida. Arthur, vamos começar o nosso bate-papo, então, através desse... para falar dessa obra, né, que você está lançando. Antes de mais nada, eu queria só te perguntar o seguinte, porque todo mundo, acho que já ouviu falar de Atlântida, né? Mas alguns ouviram falar lá na infância, e nunca mais ouviram falar nada de Atlântida, não sabe, não lembra nem o que é. Atlântida é o quê? É uma ilha, é um mundo paralelo, o que é Atlântida? Só para relembrar para o pessoal que não está se conectando com o tema, por favor. A Atlântida vem de uma história, né, contada por Platão, né, que ao mesmo tempo também foi contada a ele, que a princípio de uma ilha, né, que teria sido varrida por um advento cataclísmico, né? E aí, depois que essa história chegou a Platão, ele faz uma história, né, com todos os componentes da mitologia grega, né, onde ele, de maneira alegórica, procura passar uma mensagem para o seu povo ateniense, onde ele imagina, né, onde ele imaginou a existência de um povo, o povo Atlante, né, que era virtuoso inicialmente e depois cai nas tentações do egoísmo, do orgulho, né, do poder bélico, né, um povo que começa a invadir uma série de outros povos ali, outras nações próximas, e que depois, e por conta disso, acaba desagradando os deuses, que então lhes pune através desse cataclisma. Né? Cataclisma esse que efetivamente ocorreu, né? Isso a ciência já demonstra categoricamente que realmente cerca de 1000 anos antes de Platão houve ali uma grande erupção vulcânica do vulcão Tera, né? Que realmente, inclusive, provocou tsunami, as próprias lavas, a fumaça tóxica foi capaz de dizimar realmente a vida, né, dos habitantes ali daquela região, que é conhecida como a ilha de Santorini. Né? Então, o cataclisma realmente aconteceu. Quando a gente fala que a Atlântida é um mito, é porque justamente é uma mistura de elementos factuais, elementos verdadeiros, baseados na realidade, com uma história, né, fictícia, criada, imaginada, não com o intuito de enganar ninguém, né? Platão não tinha essa intenção, mas os filósofos, por vezes, criavam histórias que serviam de anteparo moral para os seus povos. É o caso, por exemplo, de Troia, né? Troia também é uma história alegórica que foi feita, né, contra os historiadores, justamente para elevar o moral do povo ateniense, né, que vinha ali de uma sucessão de problemas de variada ordem, né? Então foi criada justamente com esse sentido. Era assim que os gregos se comportavam, tanto que os contemporâneos de Platão e os seus discípulos jamais levaram em conta a Atlântida como sendo um evento real, né? Nada disso aconteceu. Então, passaram-se aí muitos anos e só mais ou menos depois da Idade Média que esse tema volta aí com uma série de acréscimos à história e que acaba, de alguma maneira, se popularizando. E por que você acredita que esse mito de Atlântida persiste até os dias atuais? Por uma série de fatores, isso nós explicamos detalhadamente no livro, né? Seria assim muito extenso nós falarmos de todos, né? Mas dá para a gente passar para o espectador o seguinte, que determinados autores,
né? Mais ou menos comprometidos com a ciência. Alguns eram realmente indivíduos de ciência e outros eram indivíduos que criaram ficção, né? Que escreveram ficção. A ciência, no passado, ela não contava, né, com os recursos que nós temos hoje, né? Às vezes, criavam teorias, mas que não tinham, assim, muita possibilidade de comprovação, né? Eram mais ou menos ideias que surgiam, faziam sentido e eram tidas como científicas, né? Ao longo dos anos, nós explicamos isso bem no livro, foram vários os indivíduos que começaram a questionar, né, ou levantar a hipótese de Atlântida ter existido. Tá? De maneira assim, a que realmente vingou cientificamente, né, mas que depois foi desmentida, foi a de encarar a existência de Atlântida como um continente que serviu de ponte, né, de caminho entre os animais. Porque eles não entendiam por que certos fósseis de espécies idênticas eram encontrados em continentes tão distantes, como, por exemplo, a América e a África, né? Ou a América e a Europa. Né? Eles questionavam como que isso poderia ter acontecido se havia todo um oceano separando esses continentes. E aí que a questão de Atlântida, né, volta com força, né, no meio científico, né, para explicar isso daí. Atlântida, assim como outros dois continentes, um chamado de Lemúria, outro chamado de continente hiperbóreo, são meio que a explicação, se tornam a explicação para esse fenômeno. Né? Então, a ideia era o seguinte, que havia esses continentes, né, no meio do caminho e que serviram de passagem para esses animais. E que, por uma questão que eles nunca conseguiram explicar, desapareceram, isto é, submergiram. Se imaginava isso, não se tinha prova nenhuma, apenas que era uma explicação razoável para nós encontrarmos fósseis da mesma espécie em lugares tão distantes. No entanto, em 1962, se cria, né, através de uma série de observações muito mais técnicas e com muito mais embasamento, a tectônica de placas. O que é isso? É a constatação, né, in loco, inclusive, né, através também de aparelhos, de submarinos, enfim, da constatação que a Terra é dividida em placas, chamadas placas tectônicas. Isso, qualquer, hoje jovem, no segundo grau, no ensino médio, já estuda, né, que já é uma constatação já inequívoca da existência dessas placas, que, inclusive, a sua movimentação causa uma série de terremotos. Por exemplo, o que nós sabemos hoje que Japão, por exemplo, é um lugar já conhecido pelos terremotos? Porque ela está ali justamente na conjunção entre duas grandes placas tectônicas. Por que se sabe hoje, por exemplo, que a região de Los Angeles tem ali a chamada falha de San Andreas, que é também outra constatação da existência ali de uma placa tectônica que se move bastante? Por que nós sabemos que no Brasil a possibilidade de terremotos é muito, mas muito pequena? Porque o Brasil está bem no meio de uma placa, ela não está na divisão entre duas placas, né? Então, se constatou ali que, além das placas tectônicas, esses continentes, né, os continentes, inclusive no meu canal eu mostro um vídeo bem claro em relação a isso, né, um vídeo científico, né, os continentes, eles eram um só. E, aos poucos, foram se separando, porque essas placas, elas têm uma movimentação. Isso é uma coisa que a ciência, até 1962, não tinha conhecimento, né? E essa movimentação, ela ocorre na velocidade de 10 centímetros por ano. Então, é realmente muito lenta. É por isso que essa separação entre os continentes se dá de maneira imperceptível e se deu ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, né?
Então, hoje, essa é uma constatação científica que acabou colocando por terra qualquer possibilidade de ter havido continentes, e pior, continentes inteiros que teriam submergido. Então, além de ser alguma coisa que jamais foi observada, né, não se tem qualquer tipo de exemplo hoje de um continente inteiro que submerge. Nem ilha submerge. Né? As ilhas que nós temos hoje, que estão sofrendo mais ou menos um processo de inundação, se dá por conta da elevação gradual do nível do mar. É o caso de Tuvalu, por exemplo. Né? Quem quiser procurar aí, está sofrendo aí um problema sério, que o mar está, aos poucos, subindo, e a ilha não está descendo, é o mar que está subindo. Né? Porque não existe esse fenômeno de uma ilha ou um continente, pior ainda, né? Um continente inteiro submergir. Submergir para onde? E se submergiu, que já é uma impossibilidade científica, onde é que estão os rastros disso? Hoje nós temos os sonares, hoje temos uma série de equipamentos que vão até o fundo no mar, né? Que aí consegue aguentar a pressão, né? E nada até hoje se constatou, sendo que a Atlântida era um continente, né, da teoria deles, do tamanho das Américas, praticamente. Né? Não é uma ilhazinha pequenininha, não é nada disso, que você possa realmente desaparecer no fundo do mar. O seu tamanho era tal, segundo esses relatos, que não são relatos científicos, né? São relatos ficcionais mesmo, porque a ciência aventou isso, mas ela não disse qual era o tamanho, por exemplo. Né? Mas, claro, que fica subentendido, porque se ligava a África e a América, então ele teria que ser muito grande, porque ele teria que abarcar todo o Oceano Atlântico, toda essa diferença, né, de distância que há entre a África e a América. Então, hoje, né, nós sabemos que nada foi encontrado, né, e há, inclusive, uma série de versões, e nós contamos essas versões todas, porque indivíduos ao longo da história procuraram, de alguma forma, abraçar a Atlântida como sendo ou os seus países como sendo uma espécie de herdeira da Atlântida. Então, a Atlântida, alguns já disseram que foi na Suécia, outros foi na Grã-Bretanha, outros disseram que foi no Peru, do lado do Pacífico, outros disseram que era ao longo das Américas. Enfim, há Atlântida para todos os gostos. Né? Muitos indivíduos, até por questões ideológicas, de nacionalismo, né, quiseram passar a ideia de que eram como que herdeiros do povo atlântico. Na Itália, inclusive, teve um italiano muito nacionalista que dizia que a Itália era sucessora da Atlântida. Né? Era uma maneira desses povos, desses indivíduos, que tentarem ressaltar a importância maior dos seus países, dos seus povos, em relação aos outros. Então, isso foi muito também utilizado no meio político, né, como eu disse anteriormente, como uma maneira desses povos se exaltarem, se colocarem numa posição acima de todos os outros. Arthur, deixa eu mandar alguns abraços aqui. O pessoal tá entrando aqui através dos chats. Patrícia, a Patrícia de Hoyos, que mora na Flórida, ela está no Brasil. Ela falou aqui que está na terrinha. Só me fala a cidade que você está, Patrícia, para eu mandar um abraço aí para a cidade onde você está. O Alberto Jorge Ferreira está conosco, deixou seu boa noite. A Aida Silva, a Gildete Marques, que fala de Florianópolis. E o Paulo Neto, deixando aqui uma boa noite para você, Arthur. Paulo Neto está conosco também aqui, participando através do chat. Falamos dele ainda pouco. Arthur, aí vamos entrar. O Geraldo de Oliveira, eu falei o nome do Geraldo. Geraldo de Oliveira, Montes Claros, Minas Gerais. Eu conheci Montes Claros. Engraçado, Montes Claros me surpreendeu muito positivamente, viu, Geraldo? Porque eu pensei que fosse uma cidade pequenininha. Quando eu cheguei, entrei em Montes Claros e falei, meu Deus do céu. É uma cidade muito bacana, muito bem estruturada. Me surpreendeu muito positivamente. A Patrícia está falando aqui que está em Campinas, São Paulo. Valeu, Patrícia. Arthur, então vamos lá. E em relação à doutrina espírita, há alguma fundamentação espírita em relação a essa crença em Atlântida?
É aí que realmente os leitores, os espectadores se questionam. Poxa, por que o Arthur está mencionando essa história de Atlântida? Bem, porque realmente houve um momento onde se começou a falar de Atlântida no meio espírita como sendo algo efetivamente verdadeiro e muito próxima à versão que nós encontramos na teosofia, né? Que é uma religião, uma doutrina esotérica, digamos assim, orientalista, né? Que abraça as concepções ocultistas, esotéricas, hinduístas, né? É meio que uma junção disso tudo e que teve como uma espécie de mentora disso, né? Dessa doutrina toda, uma única pessoa, que foi a Helena Blavatsky, né? E estudando sobre a Helena Blavatsky, nós verificamos que ela abraçava toda e qualquer teoria, mesmo de livros de ficção científica, que ela julgasse que poderia agregar à teosofia, né? Ela é uma pessoa, digamos assim, no mínimo eclética, né? Ela não tinha qualquer filtro. Se ela achava bonito, mesmo estando no nível de ficção científica, e nós demonstramos isso no nosso livro, que livros foram esses, que autores foram esses, né? Um deles, por exemplo, chega a ser mencionado 11 vezes num livro dela, né? Só para você ter uma ideia da coisa. Então, essa versão de Atlântida da teosofia, ela acabou chegando nos ouvidos do Edgar Armond, né? Muitos aí conhecem, né? Já desencarnado, o comandante Armond, como era conhecido, né? Porque ele realmente era um militar e que se dedicou aí ao movimento espírita durante muitos anos. E nós estudando, né? Isso foi uma constatação, pessoal, não é nenhuma ataque, né? Uma figura do Edgar Armond, que realmente é respeitável. Só que o Edgar Armond tinha uma posição que nós, particularmente, e muitos outros, inclusive Herculano Pires, que foi seu contemporâneo, pôde falar para ele diretamente, né? Tinha uma posição que nos incomoda um pouco, que é justamente o de acreditar na tudo aquilo que a teosofia e o orientalismo genérico prega, né, e ensina, digamos assim. Né? Ele era muito simpático, isso está na própria biografia dele, né, escrita aí pelo Edelso Júnior, e também tem uma outra do filho dele, que escreveu, em que as duas dizem, olha, que deixa bem claro a grande simpatia que tinha Edgar Armond em relação à teosofia. Então, nós pesquisando o seu principal livro, que é Os Exilados da Capela, verificamos ali uma série de menções à questão de Atlântida. Né? E há também, né, duas comunicações, uma mais conhecida, porque consta no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, e existe uma outra comunicação que teria sido dada pelo Chico Xavier sob a inspiração de Emmanuel, onde ele também cita Atlântida. Então, estamos diante de duas questões problemáticas, né? Um autor encarnado e um outro autor desencarnado. Então, vamos começar pelo autor encarnado, que é o Edgar Armond. Nesse livro, ele assevera que a Atlântida existiu, ele faz, inclusive, ele chega a mencionar, por exemplo, que dali a alguns anos, né, no livro Exilados de Capela, ele mesmo diz, quem quiser ler é só verificar lá, que a Atlântida, por exemplo, dali a alguns anos iria emergir do fundo do mar. Né? Isso ele escreveu em 1949. Nós fomos atrás de onde ele teria tirado isso, porque ele não diz explicitamente. Inclusive, no próprio livro dele, Nos Exilados da Capela, ele meio que se contradiz. Uma hora ele fala que o livro não tem pretensão científica, depois, no outro momento, ele diz que tem pretensão científica, uma hora ele diz que vem das tradições do mundo espiritual, outros vêm da intuição, ele meio que como se ele tivesse recebido aquilo dos espíritos através de uma intuição. Então, isso fica um pouco nebuloso e contraditório na obra dele. Isso eu demonstro também no nosso livro. Né? E nós verificamos, por exemplo, que ele vai sorver muito da teosofia e também vai sorver muito de um sensitivo americano chamado Edgar Cayce. O Edgar Cayce é contemporâneo de Edgar Armond e foi ele que previu esse
ressurgimento de Atlântida. Então, parece que Edgar Armond também dá muito crédito a esse médium, né, que foi o que, na época, falava muito da mente Atlântida e da sua seu possível reaparecimento. Ele também, nesse livro, fala de outras coisas, como a existência do planeta Chupão, né, um planeta que viria a retirar o planeta Terra do seu eixo, né, ia fazer com que essa inclinação sofresse uma modificação e haveria um cataclisma até mais ou menos o final do século XX, né, que ceifaria aí a vida de 2/3 da população. Então, isso também coloca sob suspeição, digamos assim, o teor da sua obra, porque previsão que não se cumpriu, né, a questão de Atlantis, a questão do planeta intruso, enfim, uma série de coisas aí que realmente a gente teve que fazer um olhar mais crítico. Por que isso? Porque isso é algo que é geralmente exposto como sendo parte da doutrina espírita, enquanto, na verdade, não é. Era a opinião de um indivíduo, né? E com vários problemas aí, né? De previsões que não se cumpriram, essa coisa toda que nós já mencionamos, né? E aí, uma obra mediúnica é mencionada por Edgar Armond, que é o livro A Caminho da Luz, né? E aí é que entra a questão mesmo de nós fazermos uma opção, né? Opção essa que, ao nosso ver, geralmente não é uma decisão muito bem tomada pelo movimento. Então, é o seguinte, geralmente, a gente, não todos, né? Mas, infelizmente, alguns fazem o seguinte, eles primeiro acreditam no que está escrito na obra mediúnica e esquecem o resto. O que não, aliás, não é algo recomendado para Allan Kardec, né? É dito claramente que se qualquer ditado mediúnico, venha de onde vier, contrariar uma verdade científica, contrariar o fato, ela não deva ser levada em consideração, né? Mas, infelizmente, como nós já alertamos, inclusive, aqui nesse seu espaço, né, Adriano, uma outra vez, geralmente se faz o contrário, né? Então, isso não é algo que a doutrina espírita, que propugna para uma fé raciocinada, propugne. Muito pelo contrário, né? Kardec fala, inclusive, que o espiritismo ele não trata de todas as ciências. Ele é uma ciência, o espiritismo é uma ciência do espírito, enquanto que nós devemos deixar a ciência dos homens aquilo que lhes compete. Então, nesse nosso livro, nós fomos atrás da opinião de geólogos renomados, oceanógrafos, paleontólogos, e todos são unânimes, por exemplo, em reconhecer que Atlântida, da impossibilidade de Atlântida ter existido. Então, o que nós fizemos? Nós ficamos com a opinião desses cientistas, uma vez que nos falta elementos para contrariá-los. Se nós, dentro da doutrina espírita, tivéssemos, além de uma mensagem mediúnica, meios de provar que a Atlântida existiu, ótimo. Então, vamos apresentar isso ao mundo científico, né, e tudo mais. Só que não, nós temos apenas narrativas, né? Então, isso que esse nosso livro, ele tem essa proposta de servir de exemplo para todos nós espíritas, para que nós tenhamos mais cuidado em relação àquilo que nós passamos a acreditar. Não é simplesmente porque consta de uma obra mediúnica, aliás, o médium mais respeitado que seja, o espírito mais respeitado que seja, que nós devamos simplesmente fechar os olhos, ir contra a ciência e fim de papo. Não é assim. Nós vemos claramente, por exemplo, que Allan Kardec, isso é só um dos exemplos, né? Frente às mensagens do espírito Georges em relação a Marte, ele achou, assim, de modo tão absurda, que ele diz assim, nós encaramos essa mensagem apenas como hipotética. E o que nós não estamos fazendo. Nós encaramos as mensagens como verdades absolutas, incontestáveis, enquanto não poderia deixar assim. No mínimo, nós teríamos que dizer, bem, Emmanuel ou o Armond falaram de Atlântida, não tem resquício nenhum, não tem prova nenhuma, então vamos deixar isso aqui de lado. Vamos deixar que o tempo realmente verifique se eles estão certos ou se eles estão errados. Mas não vamos divulgar isso em termos de espiritismo. Porque o que acontece?
realmente, Atlântida, acreditar ou não, não vai fazer nenhuma diferença. Realmente, não é um tema importante. A questão é que muitos se têm aproveitado no meio espírita e no meio espiritualista para criar uma série de fantasias, e aí que cada vez mais se tornam antidoutrinárias, porque são sensacionalistas, são fantasiosas, são anticientíficas, trazem teorias completamente estapafúrdias. Então, perceba aí que, muitas das vezes, algo que começa pequeno, daqui a pouco está grande. Né? Há, por exemplo, uma série de livros aí de origem mediúnica que tem explorado essa questão de Atlântida, e a imaginação do povo está cada vez maior, viu? A coisa está muito complicada, que realmente acaba colocando a mediunidade e também, quando dito em nome do espiritismo, numa situação quase que ridícula. Né? Ridícula porque, né, são coisas que, né, atentam contra a racionalidade, contra o bom senso, contra a própria ciência, enfim, com tudo que se possa constatar. Né? E o mais interessante, cada um tem uma versão. Quando a gente vai consultar um médium X sobre Atlântida, é uma versão. Quando vai constatar outra completamente diferente. Então, a gente verifica aí, pela falta de unidade, que possivelmente, né, é algo criado em cima da imaginação e não em cima da realidade. Deixa eu mandar aqui alguns abraços. Valmir Torres, de Caucaia, Ceará. Obrigado, Valmir. A Dulce Leal, que fala de Brasília. E a Tereza Eulália Weimar, que fala de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente que está nos assistindo ou nos ouvindo. Essa questão de Atlântida, em relação a todos todas essas versões, essa ilha ou esse continente, enfim, essa ilha que se movimentaria para cima e para baixo, quer dizer, não seria em virtude da diminuição ou do aumento do nível do mar, seria o próprio continente ou a própria ilha que submergiria, ela se movimentaria em relação, por exemplo, às camadas inferiores, em relação à crosta terrestre. Você está entendendo a minha pergunta? Eu acho que você tem um probleminha aí. Não teria a ver com o mar, em termos de nível do mar, o mar subir ou descer, quer dizer, o próprio continente ou a própria ilha que se movimentaria para cima e para baixo, submergir e depois emergir? Não. Vamos lá. Ou tem a ver com a ilha efetivamente existiu, é a ilha de Santorini. Em função das lavas, em função do tsunami, em função de todo aquele cataclisma ocorrido ali, essa ilha sofreu uma série de danos, digamos assim, né? A ilha de Santorini sofreu uma série de danos ali. Efetivamente, a história de Atlântida, que foi contada inicialmente por Platão, fala apenas de uma ilha. A questão do continente é que foi aventada depois pela teosofia e por alguns cientistas para tentar explicar, né, por que se encontravam fósseis na África idênticos aos que se encontravam na Europa ou na América. Né? Na verdade, isso foi apenas uma especulação. Não houve continente nenhum. O que nós falamos de nível do mar é o seguinte, que não há possibilidade na ciência, a ciência não constata nenhuma possibilidade de continentes inteiros submergirem. Não existe isso. O que nós temos no máximo, e aí eu dou o exemplo de Tuvalu, que é uma ilha que ainda existe, lá é um país, Tuvalu é um país, onde hoje, em função do leve aumento, né, do nível do mar, em função, alguns dizem que é por conta do aquecimento global, vem sofrendo o processo de ser tragado pelo mar, mas porque o mar se elevou e não porque a ilha desceu.
Então, foi um exemplo que eu dei para dizer que ilhas não descem, não submergem, muito menos continentes. E ainda citei que, se continentes inteiros, do tamanho de Atlântida, ou Lemúria, ou continente hiperbóreo, tivessem efetivamente existido, nós teríamos que encontrá-los no fundo do mar. E nada foi encontrado, muito pelo contrário, não tem nada lá. Hoje nós já temos equipamentos, sonares, uma espécie de submarino que eles criaram, muito reforçado, que desce até os precipícios do oceano e observam lá. Né? E alguns até imaginam, né, na literatura ficcional, de ficção científica, se imagina, né, o mar e aqueles castelos todos, aqueles monumentos, né? Se tem essa ideia hoje, muito explorada, foi muito explorada no século XIX, né, sobre uma Atlântida submersa, né, um povo todo submerso. E isso ficou por conta da ficção científica. E aí essa ideia me pareceu, para Helena Blavatsky, uma ideia muito interessante de ser explorada, né, pela teosofia, e aí ela juntou tudo e fez ali uma grande miscelânea que acabou voltando a popularizar a ideia de Atlântida. E eu digo no livro que a teosofia ela chegou a ser muito popular na Europa. Né? Os livros da teosofia, todas essas teorias. Uma das teorias, por exemplo, só para fique mais um exemplo, né, de como que a imaginação humana é usada pela teosofia como sendo algo real, é a ideia que surgiu, por exemplo, também através de uma obra de ficção científica, da existência de uma civilização, vejam bem, no interior oco da Terra. Vejam bem aonde que ia, mas isso foi no livro de ficção científica. Blavatsky, tal como ela fez com Atlântida, pegou essa ideia e começou a divulgar isso como sendo realidade. Que havia um povo, né, super desenvolvido, que habitaria o interior oco da Terra, uma civilização inteira, e lá teria cidades, teria tudo que tem na superfície, teria nesse interior oco da Terra. Né? Claro, naquela época a ideia pegou muito, porque não se tinha ideia do que tinha sob os nossos pés. Hoje nós sabemos as divisões da Terra em camadas, né? E sabemos, por exemplo, que não existe interior oco nenhum. O que existe no núcleo da Terra é um núcleo rígido, feito de uma matéria muito rígida. Ao redor, nós temos magma incandescente, a uma temperatura elevadíssima, que ser vivo algum conseguiria viver ali. E as outras camadas, né? O manto, enfim, que envolvem, né, a Terra. Né, que compõem, aliás, melhor dizendo, o planeta Terra, e aqui a nossa superfície. Né? Então, percebam, e é engraçado, na teosofia, que no século XIX se pretendeu científica, nenhuma das suas teorias se confirmou. Nenhuma. Né? Então, infelizmente, nós tivemos aí, e aí eu explico, né, inclusive, que a teosofia chegou a ter uma influência muito grande na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas após o desencarne de Allan Kardec, através de Lemarie. Lemarie, inclusive, se converte à teosofia, com juramento e tudo. E isso foi, eu conto no livro, foi denunciado pela Berthe Froppot, né, a pronúncia francesa Berthe Froppot, que era uma amiga do casal Allan Kardec, né, e que denuncia essa impostura do Lemarie, tanto em termos administrativos. Por quê? Porque ele se aproxima da teosofia justamente para poder vender os livros de Helena Blavatsky, que estavam vendendo a beça. Então, ele queria criar a caixa, né? Então, ele estava só interessado no dinheiro. Então, eu costumo, em alguns estudos anteriores, eu cheguei a comparar essa postura de Lemarie, essa postura equivocada, né, com o que vem acontecendo no nosso meio espírita. Às vezes o interesse é apenas material. Não, vamos vender esse livro aí. Esse livro aí fala um montão de besteira, um montão de coisa antidoutrinária, mas vamos vender, porque isso aí faz caixa para o centro, isso faz caixa para a editora. Então, ele está incorrendo no mesmo erro.
E justamente essa abertura exagerada de portas para outras doutrinas, outras filosofias, outras religiões, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi um dos componentes que fez com que a sociedade colapsasse, digamos assim. Né? Houve uma queda vertiginosa aí do prestígio do espiritismo em função dessa postura excessivamente eclética, que hoje muitos acham que é até tolerância, mas não é falta de coerência. O espiritismo não proíbe que você saia do espiritismo né, se junte a algum movimento religioso. O problema é quando você quer trazer outras coisas que nada tem a ver com o espiritismo para dentro do espiritismo. As pessoas têm sim liberdade de pensar o que bem entender e tudo mais. Só que uma vez que nós somos espíritas, temos que ter o mínimo de coerência e saber o que é espiritismo e o que não é. E isso, Lemarie acabou realmente tropeçando grandemente, causando danos que, inclusive, a gente se ressente até hoje. E aí, em função dessa junção da teosofia, mais uma vez, Edgar Armond volta com essas teorias retiradas da teosofia, causando aí, fazendo com que boa parte do movimento espírita se renda a essa história fantasiosa de Atlântida, que não vai agregar em nada, muito pelo contrário, vai ridicularizar o espiritismo, porque é uma história que não tem embasamento nenhum. Arthur, e até hoje existem expedições, enfim, que buscam por Atlântida? Existe através de arqueólogos amadores. Né? Há um mercado aí explorado pelos arqueólogos amadores em busca de coisas que eles acham que são segredos, né? Ou que podem ser encontrados, enfim. Isso é feito por dois motivos. Ou são pessoas que efetivamente acreditam que possam encontrar e aí ficarem famosas, ter um prestígio em função disso, e outros, né, que acabam se utilizando disso daí, dessa pretensa curiosidade, para levantar fundos e, de certa forma, adquirirem vantagens financeiras em relação a isso. Então, eles vão nas empresas, olha, eu estou com uma expedição aqui, a gente está com grandes pistas que a Atlântida existe. Aí eles levantam esses fundos, vão lá, e é como até hoje dão com os burros na água, como se diz, né? Porque até hoje só houve mais e mais especulações. A especulação mais recente é que a Atlântida é na África, né? E aí, quando arqueólogos sérios, realmente entendidos, vão lá, não, só, isso aqui não tem nada a ver com a Atlântida, isso aqui era uma tribo ou um povo que viveu aqui, não tinha nenhuma dessas características que vocês estão dizendo, etc, etc. Então, o que a gente vê aí é um grande mercado, né, que vive aí do imaginário popular em relação à Atlântida e continua tentando perpetuar essa ideia como se tivesse algum fundo de verdade. Por isso que a gente vai lá no YouTube, né, e põe Atlântida lá, tem documentário, tem isso, daquilo, mas é tudo para fazer Ibope, né? Já foi o tempo que o History Channel era sério. Hoje, eles falam de tudo, menos de coisas que efetivamente, na maioria das vezes, têm algum fundamento real. É a questão da luta pelo Ibope. Falando aí também para o José Dionísio, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado, José, por estar conosco. E já partindo, Arthur, para a nossa reta final, sim, eu gostaria de fazer assim 2 perguntas em uma, né? Certo. Porque se o espiritismo segue a ciência naquilo que a doutrina não trata, há espíritas que ainda acreditam na existência de Atlântida, né? E o que está por trás dessa disseminação, né? Da ideia da existência de Atlântida no meio espírita? É uma pergunta interessante que pode ter várias respostas em função de quem, né, está ali querendo forçar uma barra. Alguns confrades nossos realmente não pararam para pensar, né, não pararam para investigar, enfim, para pesquisar sobre esse assunto e se fiam tão e unicamente nessas obras tidas como espíritas, ou nesses relatos que muitas das vezes, né, por exemplo, no caso do Caminho da Luz, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido um problema de filtragem do Chico Xavier em relação à mensagem. O Emmanuel, ele pode, de alguma maneira, acreditar que a Atlântida
tenha existido, pode ser uma opinião do espírito, né? E isso é apresentado como sendo algo assim já incontestavelmente real, né, para alguns confrades. Outros, aí nós já vamos entrar num terreno mais movediço. Outros, né, inclusive tem um médium aí que escreveu uma trilogia sobre a Atlântida, e a gente vê ali alguns problemas muito graves. Primeiro que ele diz se lembrar de sua existência em Atlântida, ele diz ter sido só figuras importantes, diz ter tido um encontro no mundo espiritual com Jesus, diz ter sido filho de Allan Kardec numa outra encarnação, diz ter sido faraó egípcio. E aí ele vende esses livros, que, aliás, esses livros são cópia de uma dessas obras que foram tidas por Helena Blavatsky como sendo verdadeiras, mas que eram ficção científica. Praticamente uma cópia desses livros antigos, né, do século XIX. Ele copia ali, faz uns arranjos ali meio pessoais e lançou, né? E, ao mesmo tempo, ele, né, isso só um exemplo, né, de como que a gente tem que estar cuidando, né, de ter olhos muito atentos. Ele organiza excursões muito bem pagas, né, onde diz, não, vamos lá para o Egito, eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia quando eu era faraó. Ele disse que lembrar de tudo em detalhes, aquela coisa toda, né? Então, quer dizer, a gente percebe ali uma intenção de se projetar e também lucrar com isso através, tanto na venda dos livros, como também em relação a essas excursões muito bem pagas, né, a esses lugares tidos por ele como místicos, né? Machu Picchu, vai para o Egito, vai lá para a Europa, enfim, lugares diversos, né? Tidos como especiais, digamos assim. Né? Então, isso vai depender muito. Às vezes, então, a origem é ingenuidade e a outra, a origem não é tão ingênua assim, né? A questão já vai para uma questão de má fé ou mesmo de um médium fascinado, né? Um indivíduo fascinado, né? E que acaba acreditando naquilo. Às vezes, realmente, efetivamente, ele é um médium, né? Só que é um médium fascinado. E também mais interessante aí é que esse mesmo médium diz receber, percebam bem, mensagens de um deus da mitologia grega, que é o Hermes Trismegisto. Então veja que é difícil, né? Por isso que eu disse anteriormente, muitas das vezes isso aí coloca a própria mediunidade em xeque, porque o indivíduo vai chegar, poxa, receber mensagem de deus da mitologia grega realmente é demais, né? E para quem tem um mínimo de senso crítico, né, vai realmente desconfiar de que aquilo tenha algum fundo de verdade. É isso aí, Arthur. E você falou um termo aí agora fundamental, né? Senso crítico, que a gente tem que ter na doutrina espírita, porque às vezes a gente até vê espíritas observando o que acontece em outros dogmas religiosos, criticando, né? Mas a gente tem visto muita coisa também no meio espírita, né? Assim, coisas Sim, meio fantasiosas, enganosas, e sim. muita gente embarcando justamente por não utilizar esse senso crítico que você colocou aí agora, e que foi simplesmente Hipólito Leon Denizar Rivai que falou para a gente que a gente tem que usar. Né? Só ele, Exatamente, exatamente. só Allan Kardec. Meu É, irmão, nós já estamos com o tempo estourado. Nós teríamos aí algumas colocações do pessoal que participou através dos chats, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu peço desculpa a todos vocês. A gente teve aquele probleminha no início que tomou aí, acho que uns 7, 8 minutos, né? Então, mas o Arthur vai estar conosco, se Deus quiser, vai estar conosco aí pelo menos umas 4 vezes aí o ano que vem, e a gente pode estar voltando a falar desse assunto, que é um assunto bacana. Eu gostaria, então, de agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa noite de segunda-feira. Só avisar, gente, que nós vamos entrar num recesso agora e vamos voltar com as lives da segunda-feira, no dia 18 de janeiro, tá bom?
Então, dia 18 de janeiro de 2022, nós retornamos com a live de segunda-feira às 21 horas. E nós vamos fazer uma mudança, uma adequação no nome do nosso programa da segunda-feira, que a gente vinha utilizando IGESE Entrevista, mas como nós temos muitos convidados que preferem um formato expositivo, né? Então, IGESE Entrevista fica meio sem sentido. Então, nós vamos adotar o nome IGESE Falando de Espiritismo, tá bom? Então, a partir do dia 18 de janeiro, a gente volta, né, na segunda-feira, às 21 horas, com o IGESE Falando de Espiritismo, tá? Então, agradecer demais a todos vocês que estiveram conosco, agradecer os nossos parceiros de transmissão, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Goiás Espírita, TV Secal e Rádio Portal da Luz, que retransmitem as nossas lives. Muito, muito, muito obrigado pela parceria. Abração a todas as equipes, né, desses canais parceiros. Nós gostaríamos de pedir que vocês possam prestigiar o canal do IGES no YouTube, que possam se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos, inclusive esse que você está assistindo. Lembrando que o vídeo fica gravado no canal do YouTube, então quem não assistiu ao vivo pode assistir posteriormente, tá? Então compartilhe para que a mensagem espírita divulgada pelo IGES possa ter maior repercussão e chegar a mais lares e a mais pessoas. E também prestigiem os perfis, né, do IGES no Instagram, no Facebook, onde você vai acompanhar a nossa programação. Você vai ficar sabendo dos nossos temas, das lives, né, que a gente realiza todos os dias. Você vai ficar sabendo da nossa programação via redes sociais do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Arthur, eu vou colher contigo o Paulo, só um comentário que eu acho que é importante fazer. O Paulo Neto fala aqui: o endeusamento de médiuns e de certos espíritos é fato no movimento espírita, né? Então a gente vê aí, tem centro que o médium recebe Jesus, Maria de Nazaré, né? Não é brincadeira, não. A gente tem que estar muito atento em relação a muita coisa que acontece, as infiltrações no movimento, né, que está tendo demais, em todos os sentidos, infelizmente. Valeu, Valmir Torres, obrigado por estar conosco. Infelizmente, nós não fizemos a prece inicial em virtude daquele problema todo no início. Nós vamos fazer a prece de encerramento, então. Mas antes eu gostaria, Arthur, de pegar as suas considerações finais. Gostaria que você falasse do livro, né, acerca do tema Atlântida, como é que as pessoas podem ter contato, como é que elas podem adquirir o seu livro, e fala também do seu canal no YouTube. Faz a divulgação, por favor. O canal é Arthur Azevedo Difusão Espírita, né, no YouTube. Né? E lá no meu site vocês vão ter todas as informações de como adquirir o livro. Né? O site é espiritismocomkardec.com. Olha que fácil, espiritismocomkardec.com. Logo no primeiro lá post tem todas as informações ali para vocês adquirirem a obra. Eu sei que muitos vão ainda ter muitas dúvidas, né? O tema é muito extenso, né? Mas está tudo bem explicadinho lá. Vou aproveitar, né, para não deixar o Gessner, ele Albuquerque, sem resposta. Ele aventa a seguinte possibilidade: poderia até ser em outro plano, sem ser o físico. Aí você está criando uma outra hipótese. Nenhum autor, nem os espiritualistas, nem os teosofistas, nem o Edgar Armon fala em Atlântida espiritual. Absolutamente não. Tá? Eu posso te garantir isso. Falam que os Atlantes foram um povo, né? Que deu, inclusive, origem a outros. Eu explico isso, inclusive, isso tem ligações até com o nazismo. Tá? Eu explico que ligação que tem Atlântida com o nazismo. Né? Algo muito sério, porque os Atlantes teriam dado origem ao povo ariano, tido pela teosofia e depois abraçado pelo nazismo como uma raça superior. Tá? Então, essa ideia da teosofia não é tão assim bonitinha como às vezes pensam. Serviu de inspiração para nazistas. Né? Isso, inclusive, está muito bem documentado em livros escritos pelos próprios nazistas. Está bem documentado através da existência de um castelo que foi construído
tão e unicamente para se fazer cultos ocultistas, né? Rituais ocultistas, né? Utilizando inclusive de médiums, que atestavam aquilo tudo que eles queriam. Então, olha como é uma coisa muitíssimo séria, né? E isso, infelizmente, boa parte da questão das raças raiz foi replicado nos livros de Edgar Armond. Olha que coisa séria, né? De raça superior, fraternidade branca. Essa questão da existência de fraternidade branca, Blavatsky chega a dizer que os indivíduos de pele clara e olhos claros são superiores e os de pele escura são inferiores. Vejam o absurdo disso. Então, nós não tivemos tempo de desenvolver isso, né? Mas lá no livro vocês vão ter tudo isso muito em detalhes, com toda a bibliografia, com todos os links. É um livro ilustrado, então não vão ficar só na imaginação, vocês vão ver a carinha de cada historiador, de cada pessoa, os mapas, né? A análise dos mapas que estão no livro dos Exilados da Capela, as respostas estão todas lá. Então, para quem gosta do assunto, não só de Atlântida, mas vários outros, esse livro aborda, e realmente nós pretendemos que seja um marco dentro do movimento espírita. Não porque preenche uma lacuna, mas também porque vem com uma linguagem, né, onde o espiritismo realmente se coloca para e passo com a ciência, e não com arroubos místicos ou imaginosos de indivíduos que, às vezes, não são só ingênuos, são muito mal intencionados, infelizmente. Saibamos, para concluir, que nós não vivemos ainda no mundo feliz. Nós temos que encarar a realidade. Não são todas as pessoas que são bem intencionadas. Não são todas as pessoas que falam a verdade. Não são todos os espíritos que são santos. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, um dos mais inferiores da escala espiritual. Então, deixemos de ter essa postura ingênua, de achar que tudo que é escrito é verdade. Pessoal, o papel aceita tudo. Então, esse é o recado que o nosso livro, né, trata, né, com base no que o Arthur pensa? Não, naquilo que a doutrina espírita ensina, principalmente em O Livro dos Médiuns. Infelizmente, um livro ainda muito pouco estudado como deveria ser. Sede mansos como os pombos, mas prudentes como as serpentes, né? É isso aí, é isso aí. Pessoal, então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu gostaria de pedir que todos nós, então, possamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao Divino Amigo, que Ele possa estar conosco neste momento, por meio das equipes espirituais que nos assistem, a todos nós, que nós possamos receber nos nossos lares neste momento esses espíritos amigos, que vêm nos trazer essa energia benfazeja, despejando sobre nós flocos de luzes que nos trazem essa sensação de bem-estar, de alívio, de tranquilidade. Eles que realizam neste momento toda a asepsia espiritual necessária nas nossas casas. E que todas essas bênçãos, Senhor, possam ser estendidas àqueles que convivem conosco no nosso ambiente doméstico, os nossos vizinhos, parentes, amigos. Mais especialmente, Senhor, àqueles que sofrem, aqueles que passam por todo tipo de dificuldade e provação, Jesus. Que todos esses nossos irmãos possam receber a tua assistência. E nós te pedimos, Jesus, todo amparo e proteção para este momento do sono do corpo físico, que os bons espíritos possam estar nos acolhendo nesse momento de desprendimento, onde nós estaremos no mundo espiritual, que nós possamos estar sendo orientados para estarmos em bons ambientes, para que possamos estudar, trabalhar, enfim, para que nós possamos produzir o que há de melhor em nós. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, é isso aí. Nós agradecemos imensamente todo o companheirismo nesse ano de 2021 e pedimos que vocês estejam conosco aí em 2022, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e a gente vai continuar trazendo temas importantes, temas interessantes e que vão agregar a todos nós, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Até, então, dia 18 de janeiro de 22.
Só antes de terminar, gostaria de fazer um convite. Nós vamos ter uma live de encerramento, vai ser a live de encerramento do nosso canal do YouTube, né, do IGES, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Todos nós reunidos, os apresentadores dos mais diversos programas que a gente apresenta aqui pelo IGES, nós vamos estar reunidos nessa live na quarta-feira, dia 22 de dezembro, 21 horas, tá bom? Acho que eu vou me fazer presente lá também, tá? Então fica esse convite também. Então fiquem todos com Deus. Muitíssimo obrigado. Lembrando sempre que todo esse trabalho é feito com muito carinho, muito amor para vocês, por vocês. Beijão no coração de cada um e até lá. Tchau, tchau.